Feito, fizemos a leitura no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Nós lemos a respeito da nova vida e o devido uso dos dons espirituais. Mas nós vamos falar um pouco a respeito da nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse texto foi escrito por Paulo, enviado aos irmãos de Roma, ensinando o povo, mostrando o povo o dever e exortando a eles. É interessante que Paulo, ele inicia o capítulo 12 fazendo mais do que um pedido aos irmãos. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos. Rogar é mais do que pedir. Rogar é um pedido, de uma pessoa humilde. E interessante que ele diz: pelas misericórdias de Deus. Outras versões diz pelo amor de Deus, outras pela compaixão de Deus. Então Paulo está rogando. Interessante que o benefício que Paulo está aqui tentando buscar não é para ele, não é para o apóstolo Paulo. Ele está buscando um benefício para a própria igreja de Roma. Ele disse: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Aleluia. Então veja que o povo estava de uma forma errando. O povo estava esquecendo de Deus. Estava vivendo os tempos reais daquele dia ou daqueles dias. Veja que o apóstolo Paulo procede dizendo que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dá a entender que o povo não estava fazendo mais dessa forma. E o que é um culto racional? Paulo quis dizer assim, que o vosso culto seja verdadeiro, que ele não mude, que seja sempre da forma correta, que seja agradável a Deus. O que é um culto agradável a Deus? Como oferecer um culto agradável a Deus? Às vezes nós saímos de casa e pensamos que é só chegar na igreja, é só cantar 3 hinos, é só louvar mais alguns hinos e escutar a palavra. Mas o interessante é que o culto racional é aquele culto que nunca deve ser mudado. E o culto, a Bíblia vai nos mostrar que Deus, no livro de Levítico, Deus deu a lei da liturgia do culto a Moisés, e Moisés entregou a Arão e a seus filhos o culto como deveria ser apresentado a Deus. Mas quando Jesus aparece, Jesus quebra alguns protocolos e muda algumas maneiras do povo oferecer cultos ao Senhor, de oferecer os seus louvores, os seus sacrifícios. E quando Cristo morreu foi que melhorou, pois o véu se rasgou
tornando os céus acessível para cada um de nós, para qualquer uma pessoa que quiser conversar com Deus, quiser falar. Antigamente precisava de um sacerdote para ser o intermediário entre o homem e Deus. Mas quando Jesus vem e se deu por nós na cruz, agora o nosso intermediador é Jesus. Aleluia. Desde o dia em que Jesus veio por nós, até hoje Ele é o nosso intermediador. Aleluia. Então ficou fácil. Mas nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 2, se eu não me engane, Deus mandando João escrever cartas às igrejas da Ásia. São 7 igrejas, e nenhuma delas Jesus disse assim, que ela deveria voltar ao primeiro amor, porque tinha perdido alguma essência. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz, olha, que o vosso culto seja agradável a Deus. Um culto para ser agradável a Deus. Primeiro, quando nós chegamos diante de Deus, nós oferecemos a Deus o nosso sacrifício, oramos ao Senhor, chegamos diante dele com oração, adorando, e fazemos as nossas orações e intercessões até. Mas muitas vezes desconhecemos o caráter de Deus por causa da sua bondade. Mas quando Deus estava dando a lei, as suas leis a Moisés, é interessante que quando nós vamos ler as liturgias do culto do Velho Testamento, sempre Deus vai expressar para Moisés dizendo, eu sou santo. De várias maneiras e em várias vezes Deus vai dizer porque eu sou santo. É interessante que Deus fala para Arão, e diz assim, diz a Arão que nem ele, nem os filhos chegassem a oferecer sacrifício tendo tomado bebida forte, porque certamente morreria. Aí Deus diz a Arão, porque eu sou santo. Aleluia. Então você vê que Deus exige santidade porque Ele é santo. Até o apóstolo Paulo disse, olha, quem for santo, se santifique-se mais ainda. Procuremos estar diante de Deus, oferecendo a Ele um culto agradável, um culto perfeito, entendendo o caráter de Deus, porque o caráter de Deus é um caráter santo. Aleluia. Ele é o nosso Senhor. Aí veja no versículo 2 que ele diz assim, e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Naquele tempo, o povo estava nos costumes de Roma, no mesmo oferecer de seu sacrifício. Em Roma era fácil encontrar um Deus à vista, não era? Era muito possível, porém Jesus era quem estava no auge naquela época, na sua igreja, por causa dos milagres, do seu manifestar. Mas o povo depois começou a olhar para o mundo, o século presente, as suas ações, as suas maneiras de viver. E o apóstolo Paulo diz assim, quer conhecer a perfeita, agradável vontade de Deus, aleluia, precisa fazer a vontade de Deus. Eu achei interessante ontem no culto de oração, que alguns irmãos, quase toda quarta-feira se levantam e pedem oração por uma causa, meses e meses, desde o ano passado. E tem pessoas que chegam
numa oração, no culto de oração presente, e diz assim: olha, irmão, apresente tal causa na mão do Senhor. E no mais tardar 15 dias a pessoa diz: eu hoje quero agradecer porque Deus já nos deu vitória. Uma certa irmã, numa quarta-feira, disse: olha, irmão, eu preciso de uma bênção, e esta semana eu preciso da oração da igreja. Na outra quarta-feira seguinte, ela levantou e disse: eu quero agradecer porque o Senhor ouviu a nossa oração. Aleluia. E quando eu parando para pensar e ver porque tantas as pessoas sofrem, pedindo oração e suplicando, e outras recebem em tão poucos tempos, e meditando. E quando a gente vai ver a vida de uma pessoa e a vida de outras é diferente. Não quer dizer que alguns estão em pecado de maneira nenhuma, mas certa irmã que pede oração e em menos de 15 dias Deus dá vitória, é porque faz a obra, irmão. É porque entende quem é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa irmã está em evangelismo, consagração, doutrina, oração com a mocidade. E tem pessoas que só vai para pedir. E Deus não é amuleto de ninguém. Deus é santo. E nem muito menos moletas. Quando nós entendemos Deus no seu caráter, como Ele é, nós conhecemos a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Deus é Deus. E é interessante que Deus, irmãos, Deus cura uma pessoa que está com febre. Deus cura uma pessoa com gripe. Deus ressuscita o morto. Já é um mal de lá em cima, porque é uma causa impossível. Mas é Deus quem é, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Nós adoramos a Ele porque Ele é digno de toda a adoração e todo louvor. Amém. Adoramos a Ele sem nos sem estar, vou dizer uma palavra assim, encostado em alguma coisa, sem devolução. Senhor, entrego o meu louvor a Ti e o Senhor me dá tal coisa. Nós adoramos a Ele porque Ele é digno de toda adoração. É verdade. E o Senhor me abençoa se Ele quiser. O Senhor me cura se Ele quiser. O Senhor ressuscita se Ele quiser. O Senhor muda a história se Ele quiser. É verdade. Aleluia. O salmista, ele escreve no Salmo 100. Aleluia. É interessante como o salmista, ele escreve e diz assim, veja só: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. É interessante que tem pessoas que entram na igreja e não entendem o que é este lugar. A Bíblia diz que a igreja é uma casa de oração, e Deus habita neste lugar. Aleluia. A igreja é um lugar em que se oferece sacrifício a Deus, o lugar onde Deus habita. É interessante, eu ensinando na escola dominical, na semana passada, se eu não me engano, nesta semana, no domingo, e falando a respeito da paz. Aleluia. Que muitas vezes nós saudamos a paz do Senhor, e tem pessoas que saudam a paz do Senhor com a cara fechada, como na verdade que ela não tem paz, que é o que está mostrando.
Mas a Bíblia nos revela que nós deveremos saudar a paz com uma transmissão de paz. Jesus disse: olha, leva a paz. Se a paz não estiver com eles, ela voltará para vós. É uma transmissão. Eu chego para o irmão Antônio: irmão Antônio, a paz do Senhor. Irmão Antônio tem que sentir a paz do Senhor, porque eu estou transmitindo a paz que há em Jesus. A Bíblia diz que os discípulos e as mulheres que estavam aflitas, porque Jesus havia morrido, estavam numa confusão no cenáculo, e de repente Jesus aparece com as portas fechadas e diz: a minha paz eu vos dou. E a paz começou a reinar naquele momento. Os dois discípulos no caminho de Emaús, de repente aparece um homem. Ele começa a falar de coisas tão boas que começa agora a ser entendido por mestre. E ele é convidado para jantar na casa daqueles dois discípulos. E ao entender, na oração, entender que era Jesus, ele disse: olha, não ardia no nosso coração, porque a paz estava reinando. Nós somos transmissores de paz. Aleluia. Aleluia, a forma, é o século em que nós estamos, que nós precisamos ser renovados, crendo em Jesus, renovado pela nossa mente, e não pelo mundo, mas crer no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não vos conformeis. É interessante que no século presente hoje, a Bíblia diz que nos últimos dias, irmãos, o amor de muitos se esfriaria. E eu disse uma vez a Jesus, eu disse: olha Jesus, que esta palavra se cumpra, mas que eu possa fazer a diferença com amor. Aleluia. Porque tem muitas pessoas que não estão mais amando. Você vê que tem pessoas que buscam mais os prazeres do século do que está na igreja. Irmão, está na igreja é sentir um penhor dos céus. Penhor é uma parte. Aleluia. E hoje o século presente está um pouco escasso, está difícil, porque há uma facilidade tão grande dentro dos lares, a comunhão, a comunicação dentro da igreja. Muitas vezes encontramos pessoas dentro da igreja no WhatsApp, no Facebook, no YouTube e outras coisas, sem necessidade. Eu não estou falando das irmãs como coloca aqui para cantar o hino, de maneira nenhuma, mas eu estou dizendo que muitas vezes de rendemos graças a Deus, a pessoa está lá no cantinho da parede, passando as páginas do Facebook, esquecendo que este lugar aqui é onde o Senhor se manifesta. A Bíblia diz que no livro de, deixa eu ver se eu me lembro, não sei se era no livro de Joel, se alguém se lembrar me fale. Nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Esta profecia é no livro de Joel. No livro de Joel foi refeita no livro de Atos dos Apóstolos. E eu perguntando a Deus: Senhor, eu quero a porção do Fernando Lira. E Deus me falou que aqui é o lugar, a igreja é o lugar onde Ele vem trazendo a sua porção. Aleluia. Do seu Espírito. Mas para ser derramado o Espírito, ninguém quer perder. Ninguém quer jogar um pote de azeite fora. O Senhor tem do seu Espírito para derramar sobre toda a carne. Ele quis dizer sobre vós. O apóstolo Paulo diz que nós somos vasos escolhidos. Aleluia. Então do seu Espírito Ele há de renovar. Vai descer sobre nós, vai renovar, vai batizar, vai transformar, vai fazer diferente. Louvado seja o nome santo de Jesus. Mas nós não podemos nos acostumar com este século, com este mundo, mas dizer ao Senhor: Senhor, me anima,
Senhor, me aviva, Senhor, me transforma, Senhor, muda meu pensamento, Senhor, eu não quero viver desta forma, eu quero orar e sentir a minha lágrima descer, porque eu estou falando contigo. Eu quero orar e reconhecer que Tu és o Deus vivo e que estás presente no nosso meio. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Conhecer aí a Bíblia diz assim, veja, viu? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na tua vida? Qual é a vontade de Deus na minha vida? Irmão Antônio, qual é a vontade de Deus na sua vida? Como conhecer? Aleluia. Como conhecer a vontade de Deus na minha vida? Aleluias. A Bíblia diz que buscando se acha, não foi assim? Assim que batei, Jesus diz: ao que bate se abre, ao que busca encontra, e ao que pede recebe. O apóstolo Paulo em Efésios, escrevendo aos Efésios capítulo 6 versículo 18, se eu não me engano, ele diz assim: orando em todo tempo com toda oração e súplica, vigiando nisso com toda a perseverança. Assim nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus, qual é a tua chamada. A vontade de Jesus nós conhecemos. Alguém disse assim a mim uma vez: se eu já estou fazendo demais. E eu perguntei assim, disse: o que é que você está fazendo? Disse: eu vou para a igreja, eu canto, eu oro, eu ouço a palavra e vou para casa. Eu disse: a vontade de Deus, você sabe? Ele disse: eu acho que é essa. Aleluia. Em João capítulo 1 versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne. O verbo é a palavra. É interessante que você vai ver no Velho Testamento há tantos nomes de Deus, né? Deus, né? Jeová, Javé, e dentre outros. Era conhecido por nome até que ele tornou-se carne para ser conhecido. Interessante que a vontade de Jesus era que nós o servíssemos. Ser servo, irmão, é diferente de participar de uma festa. Jesus chamou-nos para ir. Vocês não entenderam? Jesus nos chamou para ir. Entenderam? Amém? Jesus chamou 70 homens. Vocês não lembram? 70 homens. E disse a ele: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então essa foi uma da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Às vezes até eu não conheço do que eu sou capaz. Tenho desejo, mas me escondo. E não sei o que é que Deus quer comigo. Tem pessoas que estão na igreja e dizem assim, diz até, eu já ouvi alguém dizer assim: eu estou ali, mas não sei nem para que eu sirvo. E uma vez eu disse para uma pessoa: você serve de intercessor. Não conhece a vontade de Deus. Às vezes você não canta nem prega, mas está aí intercedendo. Senhor, abençoa, Senhor, ajuda, Senhor, manda da tua graça. É a vontade de Deus. Aleluia. Muitas vezes é assim. Às vezes o que precisa, eu estava falando aqui, irmão George recebeu uma bênção esses dias, o batismo com o Espírito Santo. E eu dizendo aqui a irmão Zé, qual a vontade de Deus de permitir a descida do Espírito Santo? Por que o batismo? Quem é batizado aqui, levanta a mão. Tem muito para ser batizado ainda, não tem?
E fiz, quando eu estava falando aqui com o irmão Zé, eu fiz uma menção de Pedro. Pedro foi chamado no meio das águas. Era pescador e Jesus disse: vem que eu te farei pescador de homem. Pedro foi servir a Jesus, mas Pedro era um pouquinho difícil. De repente Pedro queria, esquentar a cabeça. Nós vemos que ele cortou a orelha de Malco, de um dos soldados, porque Pedro ainda não era batizado com o Espírito Santo, e negou Jesus várias vezes, porque ele ainda não era batizado. Mas o batismo veio para destimir. O que é destimir? É dar coragem, é incentivar, é conhecer a vontade de Deus. Você fica procurando um caminho até achar. Aleluia. Mas a Bíblia nos fala que quando Pedro é revestido do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 4 a seguir, você vê que Pedro foi batizado pelo Espírito Santo, e ali naquele dia ele ganhou cerca de 3.000 almas para Jesus. O final da vida de Pedro foi ser crucificado de cabeça para baixo, um homem avarento. Quando foi pego, dizia: se você quer ser Jesus, você é discípulo, eu vou crucificar você igual a Jesus. Mas o homem já estava transformado. O homem já era deste nível. Ele disse: eu não sou digno, me crucifiquem de cabeça para baixo. Aleluia. É conhecer a vontade de Deus. Aleluia. Então o batismo serve para isto, para destimir. Às vezes você diz assim: eu não sei, eu tenho vergonha, eu não sei nem ler um versículo direito. Diga a Jesus assim: Jesus, me batize com o Espírito Santo, para que eu possa fazer melhor. Aleluia. Busque o batismo, porque o Senhor tem para cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer pela sua graça. A Bíblia diz que a graça dele já nos foi dada. Versículo 3, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? A graça já foi dada. Ele quer dizer, a porta já foi aberta. O negócio é entrar para conhecer. Aleluia. É querer conhecer. O caminho já está na nossa frente. Aleluia. Mas nós não podemos nos conformar com este mundo. E este mundo, falando dela, é a frieza presente. Lembre-se, eu não sei se eu já preguei sobre isso aqui, mas que Jesus disse assim: tenha cuidado para que no dia da fuga aconteça no inverno. Está escrito, Mateus 24, eu não lembro o versículo. Qual o versículo? Não sei se os irmãos vão encontrar o versículo 4 a seguir. Mas Jesus disse assim: tenha cuidado. Primeiro ele disse assim: ai das grávidas, e as que amamentam, tenham cuidado para que este dia não aconteça no inverno. E quando a gente para entender por que o dia do arrebatamento não pode ser no inverno, e olhando literalmente para a palavra inverno, nós vamos conhecer que o inverno é uma época de frieza. É uma época que todo mundo quer se acomodar. Geralmente, quando cai uma chuvinha, nós só vemos no WhatsApp, pessoa postando no estado, dizendo assim: ó, dia bom para dormir. Outros: eu só quero dormir, não é? Geralmente ninguém quer sair, principalmente quem mora na zona rural, sair a pés, na lama para a igreja. Não dá, é difícil. Por isso que Jesus
isso orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque será dia de frieza. Irmãos, eu estou falando do século presente. Nós precisamos de renovação. E o Senhor tem na sua renovação, sabe o que foi que Abacuque disse? Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, me aviva. Aviva a tua obra dentro de mim. Aleluia. Aviva, Senhor, me dai da tua graça. Deus falou para Isaías no capítulo 6, versículo do 1 a seguir. Você vai encontrar, e Deus fala para Isaías, disse assim: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Será que estava difícil de encontrar alguém? Aleluia. Isaías, após receber o perdão, após ser purificado, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Que o Senhor possa contar conosco nesses dias, dias de dificuldade, dias de frieza ao século presente, mas que nós podemos oferecer o nosso culto racional a Deus e conhecer a sua vontade. Aleluia. Sabe como o crente conhece a vontade de Deus? Quando está atrapalhando as mulheres em casa e cantando o hino da harpa. Aleluia. Outras cantando aquele hino sempre, né? Uns hinos como esse que diz assim: se Deus quiser, Ele é Deus. Aleluias. Aleluias. Continua sendo Deus se a prova vier. Aleluias. É assim, irmãos. E a lágrima descendo, é mostrando que Deus está presente na tua vida, na nossa vida. Aleluias. Eu me lembro quando eu morava na zona rural, e naquele tempo o serviço era no campo, e ali trabalhando e orando, e dizia ao Senhor assim: Senhor, foi isso aqui que o Senhor me escolheu, que o Senhor preparou para mim, como servo, irmão. Quando a gente estamos na vontade de Deus, nós temos uma intimidade com Deus. Às vezes eu perguntava assim a Deus, mas não murmurava, porque eu estava ali limpando cana, mas estava dizendo: santo, só tu és santo. Aleluia. Estava ali dizendo, cantando louvores a Ele, mas grato a Ti, mas grato a Ti. Aleluia. E muitas vezes cantando e a lágrima rolando no rosto, a alma engrandecendo a Deus. Isto é conhecer a vontade de Deus, é saber que Deus é quem tem o controle de tudo. Aleluia. Às vezes estamos passando por aperto, mas é a vontade de Deus. Aleluia. Quem já imaginou? A história de José é uma história linda. A história de José é uma das mais belas histórias que nós encontramos. Um jovem sonhador que tornou-se governador. Mas quem quer cursar o caminho que José cursou? Quem quer andar nos caminhos? Quando José sonhava aqueles sonhos bonitos, achava prazer em contar para os pais e para os irmãos, e não sabia que ali estava nascendo uma inveja plantada pelo diabo. Mas a vontade de Deus, pelas revelações que Ele tinha dado a José, era que José fosse governador em algum tempo futuro. Aleluia. E o caminho que Deus preparou para José foi este: inveja, foi calabouço, foi ser negociado, vendido por 2 vezes como escravo, foi servir ao homem, em seguida foi preso. Aleluia. E dali, da prisão onde ele pensava que não ia sair mais, foi que ele tornou-se governador. Mas a atitude que apontaram na casa de Potifar para José era de Potifar mandar matar José. Aleluia.
Mas este era o caminho que Deus, era a vontade de Deus para a vida de José. Interessante que quando o crente entende que Deus é Deus, e Deus está cuidando de nós, e Deus é quem traça o caminho, é Deus quem concede a bênção, é Deus que concede a porta aberta ou fechada, é Ele. Aleluia. Mas Ele não deixa de cuidar. Aleluia. Ele não deixa de cuidar de nós. Os irmãos lembram de Agar? Agar no deserto cessou a água, o pão. O pão ainda ia, mas a água acabou. E ela disse: pronto, vou deixar meu filho aqui e vou mais além. Vou ver, para não ver ele morrer, eu vou sair mais além. Mas quem traça os caminhos é Deus. Aleluia. Aleluia. Esteja na vontade de Deus, porque Ele é provedor. A vontade de Deus é essa, é que você esteja aqui hoje, mesmo sem irmão Jael saber que não importa como foi o seu dia de hoje, mas hoje à noite você veio para cá, e esta foi a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Conheça a vontade de Deus e você vai ser feliz. Você vai rir quando a tristeza bater. Aleluia, você vai se alegrar mesmo, a alma por dentro chorando. É porque Deus permite, Deus dá graça para vencer. A Bíblia diz que Deus abate o exaltado, mas ao humilde Ele dá graça. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A vontade de Deus é diferente da sua. O querer de Deus é diferente do que você quer. O que você escolheu, será que Deus tem escolhido para você? Aleluia. Será que você tem orado e dizer: Senhor, eu escolhi isso aqui, o Senhor aprova? É da tua vontade ou eu estou tomando decisões erradas? Aleluia. A vontade de Deus para a tua vida é melhor. A vontade de Deus para a minha vida é melhor. O traçar, o cuidar de Deus. Deus tem cuidado de você. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Agar lá perdido, para terminar, para não deixar na metade, no meio do nada, no deserto, aonde o crente conhece Deus, aonde só há seca, areia e sol quente. Aleluia, diz alguns estudiosos que quando o homem começa a conhecer Deus, é quando começa a depender dele. Dizer: Senhor, já imaginou, irmão Antônio, sem nada de casa, dizer: Senhor, só o Senhor. E o Senhor vem aparecendo, e nós glorificando. E a Bíblia diz que quando Agar está ali, aleluia, só esperando para o pior, aí a Bíblia diz que o anjo aparece diante dela. Glória a Deus, dizendo a ela como é a vontade de Deus, mostrando a providência, a solução. Aleluia. Não pense que na vontade de Deus você vai morrer do jeito que está. Não pense que na vontade de Deus a sua vida vai acabar, que a sua história vai mudar. Não, a vontade de Deus é esta, é a que você está vivendo, e é a que Deus vai te abençoar. A vontade de Deus é providenciar o teu necessário. Aleluia. O caminho, a saída. Aleluia, é a saída. E muitas vezes a vontade de Deus ninguém conhece. Quando você está conhecendo, ninguém conhece. Aleluia. Glória a Deus. Uma vez, alguém me perguntou assim, e disse: Jael, tu não tem tristeza? Me parece que tu não tem tristeza, tu só vive rindo, tu brinca. Aí eu disse a ele assim: tristeza eu tenho, mas não me convém mostrar minha tristeza, porque maior é Deus. Aleluia, maior é Deus que traçou o meu caminho. Glória. Maior é Deus que escreveu a minha história. Maior é Deus que é providência.
Nesse tempo que alguém me perguntou, eu estava vivendo um tempo, aleluia, de rejeição, um tempo de amargura, tempo que dentro de mim eu vivia uma luta tão grande, que pensava até em tirar a minha própria vida, mas estava rindo. Na igreja me derramava e glorificava a Deus, e isto me sustentou, porque a vontade de Deus era esta, era passar por aquela luta, mas na frente Deus já tinha providenciado a vitória. Aleluia! Aleluia! Esta é a vontade de Deus. Louvado seja Deus. É só você entender que a vontade de Deus é esta, é melhor. Aleluia, uma certa vez eu peguei meus ternos, eu tinha uns 4 ou 5, coloquei no guarda-roupa e disse: eu não vou usar mais. Época de rejeição, tristeza, abandono. E eu disse: eu não vou usar mais isso aí não. Aleluia. Fui para a igreja, cheguei na igreja sem terno, sem gravata, normal, mas não mostrava a minha posição. Porque o obreiro tem que andar aprovado. Aleluia. E quando cheguei lá, o pregador da noite, usado por Deus, aí disse: você aí, vem cá. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e disse: é você mesmo, vem cá. Aleluia. Eu cheguei lá, diante do púlpito, e Deus começou a contar a minha história. A lágrima descia, eu chorava como um menino. Aleluia. E quando acabou o culto, que eu cheguei em casa, abri o guarda-roupa e disse: eu vou usar vocês de novo. Aleluia, porque a vontade de Deus era esta, a vontade do diabo era que eu desistisse, era que parasse. A vontade do diabo era que eu alegrasse aqueles que se levantaram e entristecesse a Deus. Mas a vontade de Deus é o que prevalece. Aleluia. Aleluia. Creia, irmãos, que Deus é providência. Aleluia. Conheça a vontade de Deus, o que Deus quer. Se você ainda não fez isso, faça. Diga ao seu Senhor: qual é a tua vontade na minha vida? Qual é a tua vontade? Porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe quando você diz assim ao Senhor: eu quero servir melhor, eu quero fazer melhor, eu quero te louvar melhor, eu quero pregar melhor, eu quero orar melhor, eu quero interceder melhor. E quando orar, eu quero lembrar de tudo que é necessário. Louvado seja o nome de Jesus. A vontade de Deus é melhor, melhor do que o século presente, porque o século presente não oferece alegria nem paz na alma, mas a vontade de Deus oferece tudo isto. Glória a Deus. Fica na dispensação da graça, a graça que te foi dada. Aleluia. Fica na vontade de Deus. Glória a Deus, porque um dia você vai olhar e vai dizer: valeu a pena estar na vontade de Deus. Valeu a pena eu chorar, mas insisti. Valeu a pena fechar a boca, calar, mas eu insisti. Valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena pensar em parar, mas não parei. Aleluia, eu venci. Valeu a pena. Aleluia, valeu a pena. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, Deus é Senhor no céu e Senhor na terra. Aleluia. Se há algum gigante que esteja afrontando a tua vida, se você não vê saída como Davi, como o salmista Davi não encontrou uma certa vez, olha para Cristo, olha para Deus. A Bíblia diz que nos céus está Deus, mas na terra está o escabelo dos seus pés. Ele é maior do que qualquer gigante. Glória a Deus. Ele é maior do que qualquer barreira, Ele é maior do que qualquer monte, Ele é maior do que qualquer mar de água que venha se levantando na tua frente. Ele pega o mar e torna em tapete para passar, só porque Ele é Deus. Aleluia. E cuida daqueles que Ele separou para Ele. E detalhe, você é separado por Deus. Aleluia. Aleluia, você foi separado por Ele, e separado por Ele, Ele cuida. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos?
Que Deus nos abençoe. Aleluia. Que Deus venha nos abençoar, estender as suas mãos santas na nossa vida. Que possamos servir ao Senhor com mais, aleluia, amor, com mais alegria, com mais prazer. Mesmo, irmão, se tudo estiver dando errado, diga a Deus que Ele é Deus, que Ele pode mudar a tua história. Amém. Glória a Deus. Uma irmã pediu oração ontem e disse que um sobrinho dela estava com uma bactéria no cérebro e que estava em coma. E eu disse a ela assim, eu digo, olha, irmã, o Deus que ressuscita, Ele tira do coma, porque, aleluia, não há nada impossível para Ele. E tem coisas que Deus fez para que o nome dEle seja glorificado. Talvez hoje você possa estar de cabeça baixa, mas amanhã aqui Deus traga o renovo por causa da tua história. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Irmão José vai entregar os avisos para encerrar com a igreja, amém?